E vamos agora voltar ao Congresso Nacional, onde o repórter Heraldo Pereira está ao lado do deputado Ulisses Guimarães. Heraldo. Estamos aguardando aí o Heraldo Pereira, que fará uma entrevista com o deputado Ulisses Guimarães na Câmara. Aí o Antônio Carlos, desculpe. Antônio Carlos Ferreira, estou aqui ao lado do doutor Ulisses. Ele acabou de me dizer que esperava, é claro, a vitória, mas não por uma margem tão grande. Doutor Ulisses, os 441 votos assustaram? Foram uma surpresa? Foi um massacre. Nós não prevíamos, eu não verifiquei, até nos meios de comunicação, nenhuma previsão como essa. Foi um verdadeiro massacre, eu repito. E por que isso? Eu acredito que esse rapaz, que cometeu já tantas loucuras, não queira cometer mais essa suprema loucura de continuar num palácio do qual foi despejado pelo povo brasileiro. Num sistema parlamentar, todos estariam trabalhando, não precisava a nação parar, para substituir um chefe de governo. O senhor foi o mais aplaudido no seu voto. O que o senhor achou disso? Eu acho que é um prêmio à minha vida pública. Eu agradeço a Deus viver como vivi e chegar a essa altura da minha vida para ver um espetáculo como esse, a vitória da cidadania, da democracia em meu país, como exemplo para toda a América Latina, como me perguntaram vários correspondentes que me ouviram aqui. Muito obrigado, deputado. Voltamos com Carlos Nascimento. E vamos agora falar ao vivo de Nova York com o correspondente Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique, eu queria perguntar o seguinte a você: como é que a imprensa norte-americana acompanhou este dia tão importante aqui no Brasil? Qual foi o noticiário, enfim, o que aconteceu depois do resultado? Nascimento, vamos ver primeiro como é que as redes americanas de televisão cobriram a votação agora há pouco em Brasília. O famoso apresentador Dan Rather, da rede CBS, tratou da decisão da Câmara e disse que o presidente Collor é acusado de se apropriar de milhões de dólares. Na rede ABC, a reportagem começa dizendo que Collor começou como se fosse o John Kennedy brasileiro, mas acabou como Richard Nixon. Diz que tudo começou com o irmão, conta a tragédia da mãe, e o senador Fernando Henrique Cardoso diz que é tudo uma mistura de novela com drama de Shakespeare. Na outra grande rede americana, a NBC, a reportagem chama atenção para o papel das demonstrações de rua e diz que o presidente do Brasil é acusado de corrupção flagrante. Olha, Nascimento, já se pode perceber aqui dois sentimentos muito fortes. Primeiro, o alívio, porque a crise acabou e acabou com um show de democracia. E de apreensão, porque ninguém tem a menor ideia do que pode ser uma política econômica sob o comando do vice-presidente Itamar Franco. Não há temor pelo acordo da dívida, por exemplo. Todos aqui acham que o Senado vai aprovar o acordo e isso basta. A preocupação é com o resto. A privatização, a abertura da economia e os cortes no gasto público. Sobre isso, o governo Itamar Franco é um grande ponto de interrogação. Carlos Nascimento. O dia no Palácio do Planalto começou como um dia de rotina. O presidente Fernando Collor trabalhou normalmente, mas não falou. O governo tentou aparentar normalidade desde a reunião das 9, mas apesar dos assuntos administrativos apresentados pelos ministros Eliezer Batista, Marcílio Marques Moreira e Célio Borja, a atenção do presidente da República e da equipe política do governo estava voltada para o Congresso Nacional. A reunião foi interrompida pelo menos 3 vezes para que o presidente atendesse às chamadas dos líderes políticos do governo na Câmara. As notícias não eram exatamente estimulantes. Mas o porta-voz da presidência, Etevaldo Dias, contribuiu para manter o clima de normalidade, falando da reunião de trabalho. O tom foi um relato do secretário Zé Batista, falando sobre as possibilidades de venda de aviões AMX da Embraer, que é um assunto afeto à sua secretaria, que abre grandes possibilidades no mercado mundial. Isso mostra bem como foi uma reunião de rotina, no qual não foram tratados assuntos políticos do momento. O porta-voz esclareceu que o presidente Collor não estava acompanhando pela televisão o que se passava no plenário da Câmara, mas estava em contato por telefone com os líderes Ricardo Fiuza e Humberto Souto. À tarde, o silêncio aqui no Palácio do Planalto foi uma indicação clara de que a expectativa inicial estava dando lugar à tensão.
O assessor jurídico da presidência, Gilmar Ferreira Mendes, e o advogado do presidente, José Guilherme Vilela, se reuniram para discutir as medidas legais cabíveis para depois da votação do impeachment. Em outras palavras, para definir o próximo passo da equipe Collor.